Gente, agora 7h21 em Campos. De volta com o Folha no Ar, primeira edição, e hoje recebendo aí dois convidados no programa, o Dr. Charbel Cury e a Silvia Menezes, que é química. Eles são professores, membros da comissão de egressos da Faculdade de Medicina de Campos, e eles vêm para falar sobre a jornada online na pandemia. Vamos falar sobre vários assuntos, mas tem um assunto aqui, Arnaldo Neto. O doutor Charbel acaba de nos informar que a esposa de Macou, né, teria mandado uma mensagem para ele e confirmando, anunciando o falecimento. A gente fica com tanto medo de falar, mas só confirmar primeiro essa informação um pouco melhor. O doutor Charbel aqui nos passa também, evidente que a fonte é segura, mas a gente fica querendo primeiro nem acreditar e depois, né, confirmar realmente. Hoje o jornalista Arnaldo Neto conosco neste Folha no Ar, primeira edição. Eu trago o bom dia da Silvia Menezes primeiro e logo a seguir trago o bom dia do Dr. Charbel, e aí então a gente começa essa pauta. Silvia, bom dia, obrigado pelo carinho, obrigado pela presença, uma honra recebê-la aqui no Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, a honra é toda minha, né? Ele está aqui participando juntamente com você, com o Arnaldo, né, e trazendo as nossas informações sobre a nossa jornada online Covid, que a Faculdade de Medicina de Campos está proporcionando, né, um evento de grande proporção, de grande conhecimento para nossos egressos, alunos e toda a população de Campos. É um grande prazer que estamos aqui. Doutor Charbel Cury, quanto tempo? Né? Não nos falávamos aqui pela... Aliás, faz tanto tempo que o senhor falou, a última vez aqui foi pela Continental. Hoje somos a Folha FM. Bom dia, seja bem-vindo, doutor. Bom dia, Nogueira. Bom dia, Arnaldo. Estou muito feliz de voltar aos microfones da Folha. Vocês sabem que a gente gostava muito de dar entrevista com vocês, em momentos políticos até adversos, mas a gente fazia uma informação fantástica, gerava até mesmo uma epidemia mais de informação. Você se lembra disso? Era divertido demais. Eu falei com você ontem, né, na preparação, quanto a gente se divertia, o quanto isso gerava de twitters na cidade, né? Quanto que a gente quer voltar a fazer isso é muito bom. E hoje o objetivo é esse, né, no nosso debate aqui, porque de um pano de fundo é o Covid, não deixa de ser ele, né, o nosso inimigo principal. Olá, bom dia aos dois, já que a gente já estava conversando aqui no intervalo, né, a gente está apurando essa informação que, enfim. Eu queria ouvir de vocês primeiro como que o doutor Arnaldo Viana, inclusive, já está aí nos egressos também da FMC, parabenizando pelo evento que está sendo realizado, mas eu queria primeiro ouvir de vocês se é um evento que sempre acontece, reunindo os egressos mediante o cenário nacional, se é uma exceção devido a essa pandemia do Covid-19, como que funciona, como está funcionando essa jornada online, trazendo essas experiências aí de todos os egressos da Faculdade de Medicina nesse momento tão difícil de pandemia que a gente está vivendo. Começamos comigo? Pode ser. Então tá bom. Bem, tudo começou... eu vou começar de agora para o passado, tá? A Faculdade de Medicina de Campos é uma instituição que tem 52 anos, foi fundada em 67, uma das faculdades assim, mais tradicionais, né, da nossa região e do país. É uma instituição respeitada que gera estudantes que se formaram com uma profunda respeitabilidade em todo o Brasil. E, Arnaldo, sua pergunta é muito boa. Por que chegamos até aqui? Né? Até o título de uma das palestras, né? Que é a palestra minha.
que é sobre o Covid, né? Porque chegamos até aqui. Dr. Arnaldo falou muito bem, e ele é um egresso com muito orgulho, com muita honra, muita desonra da Faculdade de Medicina de Campos. Ele é da primeira turma, a turma de 72, que é a turma que inaugura a Faculdade de Medicina de Campos. Tem até uma foto célebre, uma célebre foto, né, dessa formatura. E a Faculdade de Medicina, dentro dos seus preceitos dogmáticos, dos seus preceitos regimentais, para poder fazer frente às exigências do Ministério da Educação e também às exigências desse novo mundo que a gente está vivendo, ela incorporou, essa incorporação já tem um tempo, né, uma comissão de egressos. Quem é o egresso? Quando você olha o adjetivo egresso, você vê aquele que não pertence mais aonde está, né? O egresso é o aluno que sai da faculdade, né? Charbel, qual é a importância do egresso para uma instituição? Arnaldo, é muita importância. Basta você ter uma ideia daquele feedback que o egresso tem quando ele vai para o mercado de trabalho. Então, para mim, Faculdade de Medicina, eu quero saber qual foi o impacto que você, médico, teve, farmacêutico, quando foi para o mercado de trabalho. A Faculdade de Medicina poderia contribuir mais? Poderia ajudar mais nessa formação? Então, essa comissão sob a gestão do doutor Edilber e Luiz Clóvis, são professores, assim, bem diligentes, super dedicados, perfeccionistas, até enjoados de tão perfeccionistas. Eles instauraram essa comissão, e essa comissão comigo, com a professora Silvia, que é uma pessoa incrível, criamos esse grupamento que já tem um tempo. O egresso, ele é uma instituição que tem esse objetivo de trazer esse aluno de volta como um membro, como se fosse um consultor ad hoc, né? Como se ele fosse um companheiro para nos ajudar a melhorar a faculdade. E o que tem a ver com a jornada? A jornada, ela é uma cereja do bolo. É como se ela fosse uma espécie de contribuinte desse processo de formação de egresso. E eu te digo até onde ela foi formada. Eu tive coronavírus, tá? Eu, Charbel. Então, no processo de formação dessa comissão, que já tem 2 anos praticamente, quase 2 anos, para completar agora, a gente vai falar daqui a pouco tudo que a gente fez, o Instagram, o chamamento dos egressos, a pesquisa, mas isso a gente fala daqui a pouco. Mas vamos falar por que gerou essa jornada. Eu tive coronavírus, estava convalescendo nessa mesma cadeira que eu estou falando aqui, e aí recebi, cara, tudo que você imaginar de telefonema. Telefonema com chás para eu tomar, remédios, mandingas, tá? Orações e avisos apocalípticos, que é o mais perigoso, do tipo, olha, a partir do 7º dia, você vai para o hospital, hein? Começa a fase inflamatória e você vai ter desconforto e vai parar no hospital. Então, eu fiquei muito mal. E a parte psicológica mexe muito com a gente. Tanto é que eu desliguei meu telefone 48 horas, porque eu recebia as ligações mais apocalípticas do mundo. Não tomou cloroquina? Meu Deus, eu tenho aqui em casa, vem pegar. Não tomou o zinco? Meu Deus! Então, eram essas ligações que eu recebia. E aí eu falei assim, caramba, cara, há muito desconhecimento. E as lives que tem na internet são muito focadas em público São Paulo, Rio, não está muito focada ao nosso interior, onde a epidemia acabou de chegar, porque a epidemia está no interior nesse momento. Então eu mandei, ainda doente, uma mensagem para Luiz Clóvis e para Edilber. Falei, que tal a gente fazer uma jornada online só com egressos? Porque a gente tem muita gente boa, cara. Ó, pra você ter uma ideia, o cara que é seu xará aí, eu tô brincando, eu falei, mas eu confundi o nome. O Armando, né, ele é o Armando, um dos primeiros palestrantes, o segundo palestrante, ele é diretor do maior laboratório, um dos maiores laboratórios do Brasil, que é o Pardini, onde faz esses exames particulares, primeiro que fez no Brasil, os PCRs. O cara tem uma expertise nesses exames
e é formado em campus. Tá? A gente tem pessoas, como, por exemplo, a professora Tamires, que é da Universidade Federal de São Paulo, formada em campus. Então, a gente tem pessoas que acumularam conhecimento com o Covid e que estão formados em campus e estão aí nas grandes universidades, dando aula fora e tudo mais. Nós temos um rapaz, por exemplo, o Zé Eduardo, que até hoje faz residência, ele formou em 2015, ele está há 6 anos fazendo residência, pra você ter uma ideia, são 6 anos de residência. Ele agora está fazendo, ele já fez pediatria, ele já fez hematologia e agora está fazendo transplante de medula em criança. Olha que loucura! Isso é uma especialidade impressionante. E ele vai falar sobre essa questão da Covid em crianças. Faz ou não heparina em criança? Qual é a dose? São minúcias, são filigranas do cuidado infantil, galera, que é muito... a gente recebeu elogios da jornada até agora. Nós tivemos a palestra do professor Paulo Melo, que é um egresso da Faculdade de 76, né, que é um Gengis Khan da farmacologia. O cara é quase um arauto do conhecimento farmacológico. Né? Ele é professor titular do FRJ, pra você ter uma ideia. E ele é egresso da Faculdade de 76. E vai voltar pra gente, se Deus quiser. Né? Então ele contou cada palestra que você fala assim, gente, não fica nada devendo aquelas livezinhas de São Paulo. Né? E aí, Silvia vai falar mais sobre os nossos convidados. Silvia fez uma escolha dos farmacêuticos que eu fiquei encantado. Um deles, eu tenho uma história, até vou contar a história de um deles. Um deles é o Jonas, depois você vai falar mais. O Jonas, que é um menino que hoje está na Rede DOR, farmacêutico, eu tenho uma história com ele que tem tudo a ver com a gente aqui hoje. Você lembra da epidemia que nós tivemos de H1N1 em 2009? Naquela época, Nogueira e Arnaldo, a gente tinha um protocolo que era muito bizarro da Secretaria de Estado. Era assim, colhíamos uma amostra, mandávamos a amostra para o Rio, e o Rio dava um medicamento Tamiflu, e vinha o carro trazendo um Tamiflu na estrada. Aí, voltava uma amostra, um remédio. Uma amostra, um remédio. 300 quilômetros, 300 quilômetros, 300 quilômetros, 300 quilômetros. Até que, até o doutor Paulo Irano, na época, secretário maravilhoso, denunciar isso, fazer um escândalo e tal, isso gerar uma distribuição nos quartéis dos bombeiros, não sei se vocês se lembram disso. Até lá, conseguimos salvar muitas vidas. Graças a quem? A Jonas. Eu vou abrir essa história agora. Essa história tem mais de 10 anos. Sério, o que Jonas fez? Jonas era gerente geral de todas as farmácias, de uma das redes de farmácias, regional. A gerência dele vinha de Campos até quase Cabo Frio. Tá? Na época que estourou a epidemia e o ministro da Saúde recolheu todos os medicamentos das farmácias, eu fiz uma ligação. Jonas, tem como você pegar o resto que tem e vender para mim? Assim ele fez. Ele pegou todo o estoque de Tamiflu, foi no Hospital Unimed, onde eu dava plantão, domingo à noite, em Macaé, e levou uma caixa com Tamiflus para mim. Então, naquele dia em diante, nunca mais morreu gente em Campos, porque eu tinha um pequeno estoque que eu entregava aos médicos no hospital, enquanto eu refazia o estoque até a gente salvar pessoas. Então, galera, a diferença de uma pessoa, de um ser humano, é um herói sem capa. Assim como, daqui a pouco, se eu falar agora eu vou chorar, de Macau, que é um herói sem capa. Esse aí é um Hulk, tá? É um herói. Ele tem de história na cidade, abriu Unimed, abriu Álvaro Alvim. Isso a gente ficaria aqui um programa falando. Além do amor que eu tenho por ele, pessoal. Tá? Mas eu falo isso depois. Silvia? Bom dia. Bom dia. Então, Silvia, vamos falar um pouquinho sobre a construção desse evento. Como o Dr. Sharp colocou aí, tem essa escolha dos palestrantes. Como que foi pensado esse evento? E não só para o meio acadêmico, mas também
para que todo mundo possa acompanhar essas discussões pertinentes sobre essa pandemia do Covid-19. Bom, antes de começar de responder a sua pergunta, só para poder complementar mais, como o professor Chávio já mencionou, o curso de medicina ele já é mais antigo do que o curso de farmácia, né? O curso de farmácia tem aí por volta de 15 anos. Então, é um curso mais recente. Nós temos já a formação do farmacêutico atualmente, é uma formação generalista, porque há tempos atrás, quando o curso iniciou, era uma formação em análises clínicas toxicológicas. E atualmente a faculdade forma farmacêuticos, né? Então, hoje o aspecto do farmacêutico é em atuar em diversas áreas, área hospitalar, área clínica, indústria, alimentos, diversas áreas. Então, todo mundo pensa que farmacêutico é aquele profissional que vai atuar excepcionalmente em farmácia comercial, e não é assim. Então, eu gosto até de esclarecer isso, porque às vezes as pessoas até mais antigas, né, falam, meu filho está estudando farmácia, pensa que só vai trabalhar em farmácia. E nós temos farmacêuticos formados na FMC que atuam na área de pesquisa, na área industrial, na área hospitalar. Então, abriu um leque da profissão farmacêutica. E a FMC foi inovadora aqui em Campos, né, trazendo esse curso para a nossa instituição, a Faculdade de Medicina de Campos, né, aí jogando no mercado essa quantidade de farmacêuticos que vem crescendo a cada dia. E como o professor Chabel mencionou, a instituição, né, ela tem que estar preparada para enfrentar e gerir todo esse processo adaptativo de acordo com as mudanças de mercado de trabalho que vem crescendo a cada dia e cada vez mais exigente. Então, quando nós pensamos a ideia do professor Chabel de fazer essa jornada, nós pensamos primeiramente no que vem a ser o nosso papel, né, de como comissão de egresso, porque nós precisamos levar para a instituição um indicador de qualidade através desse diagnóstico que é feito com esse perfil do egresso, né, porque através desse perfil do egresso, que nós depois vamos falar como que a gente pode obter esse perfil do egresso, nós podemos aí traçar, então, uma trajetória, né, desses ex-alunos que foram formados lá na nossa instituição, e com base nesse diagnóstico, nós podemos, então, verificar a nossa estrutura curricular. Será que a nossa base curricular, realmente, ela está atendendo ao mercado, né? Como o professor falou, como que a faculdade contribuiu, o que a faculdade pode fazer mais em termos de formar melhor esses profissionais para atender ao mercado de trabalho. Né? E também essa jornada, quando o professor Chabel pensou, quando nós pensamos assim, em fazer uma jornada desse nível, utilizando os nossos egressos, eu acho que além de compartilhar esse conhecimento, essa troca de experiências, acho que você fica mais à vontade, né? Os próprios alunos, egressos e a comunidade, né? Ela fica mais à vontade de saber que tem um profissional aqui da nossa região com uma bagagem excelente que pode estar passando essa informação. Então, assim, ao mesmo tempo que ela traz esse compartilhamento de conhecimento, tem também aquele aconchego, né, de você estar próximo do seu egresso, trazer ele para a nossa instituição, de mostrar para ele como que ele é importante, né, o que ele pode fazer ainda pelos nossos alunos, né, para a própria instituição mesmo. Então, eu acho que nós pensamos nisso, em trazer de perto, mesmo que de forma remota, né, esse egresso para perto da nossa instituição. Com relação à programação, como que foram definidos os convidados, qual a relação deles com a pandemia, o que já foi, o congresso começou, a jornada começou na segunda-feira, o que já foi debatido até agora, qual o panorama até o momento? Chávio quer falar da medicina e depois eu falo da farmácia? Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente começou a definição da jornada através das nossas principais dúvidas. Quais eram as nossas principais dúvidas? Em primeiro lugar, tratamento. Tá?
trata-se de um vírus desafiador. Um vírus RNA, extremamente mutante. Quem assistir a minha palestra primeiro, você vai ver que eu conto história, eu adoro história. E a história do vírus é que 2 avisos foram dados. O primeiro aviso em 2002, o segundo aviso em 2012. Então, a Organização Mundial de Saúde deveria ter se preparado com uma vacina. Aliás, se preparou, deixou uma vacina mais ou menos pronta, mas faltou dinheiro e pararam o projeto. Tá? E, então, o primeiro tratamento. Então, o tratamento é muito controverso, não há fundamento científico para muitas coisas. Nós vemos a população correndo à farmácia, atrás de vermectina, atrás de anita, atrás de zinco, atrás de tudo. Há muitas questões positivas. Eu realmente me tratei usando algumas coisas. Não usei cloroquina, tá? Mas usei zinco, usei outras coisas. Mas a azitromicina, como todo mundo usou. Mas o ponto ótimo dessa história é que há muitas controvérsias. Por quê? Porque a cada 100 pessoas doentes, 80 não terão nada ou serão oligossintomáticos. 20 pessoas vão ter quadros moderados a severos. E dessas 20, 5 serão críticos, que são os pacientes que vão para o hospital serem intubados em UTI. Né? Eu estou nos 15 desses 20, tá? Que teve quadros moderados, tive alteração pulmonar, tive taquipneia, e graças a Deus não precisei ser internado, foi para o hospital ficar entubado. Mas, felizmente, eu monitorei minha oxigenação, etc. Mas muitas dúvidas eu fiquei, sabe? E os médicos que nos tratam ficam. Eu tratei gente de recém-nascido até 70 anos. E vou te contar uma história. Eu tenho uma história muito interessante. Essa história eu preciso contar, gente. É 1 minuto, mas rapidinho. Um senhorzinho, junto com a sua esposa, chegou para tratar. A esposa estava mais cansada, ela estava num quadro típico, aqui em Macaé. E o senhorzinho, o esposo dela, 70 anos, chegou lá, ele era muito parecido com o General Mourão. Ele até mesmo ele é a cara do General Mourão. Aí chegou lá e falou assim: oi, doutor, tudo bem? Aí eu falei: tudo bem. Estou sentindo alguma coisa? Só teve alguma coisa? Olha, na Páscoa, eu tive uma febre assim de 37,5 e só. E dor de garganta que passou assim, no outro dia não estava sentindo mais nada. Só faz alguma atividade física? Eu faço 10 barras por dia, corro 8 quilômetros. Que inveja, hein? Rapaz, como eu queria ser quando você 70 anos, galera. Aí, simplesmente, eu pedi um raio-x dele. Eu falei: não vou pedir tomografia não, porque ele estava ótimo. Eu já tinha umas 2 semanas. Quando eu olho o raio-x dele, todo tomado de Covid. Não tinha uma área pulmonar. Aí eu falei assim: realmente é um vírus muito estranho. A esposa dele não tinha nada no pulmão e estava mal. E ele tinha tudo no pulmão e estava ótimo. Enfim, então ele é muito controverso, ele é muito dicotômico. Ele faz espectros muito variáveis e desafia os médicos. Então, quanto mais você tiver de aprendizado, de apoio nesse tratamento, é importante. Então, o tratamento é importante, tá? Os desfechos cardiológicos, renais, radiológicos, hematológicos, né, neurológicos, que também altera a parte neurológica, psiquiátricos. Galera, a parte psiquiátrica, onde eu sou um grande fã, não sei se vocês se lembram, mas eu cheguei a coordenar uma época o programa o programa de saúde mental, e a gente chamou 3 especialistas em psiquiatria. Um de Macaé, um de Campos e outro da Unicamp, para poder debater cenários pós-epidemia, porque nós estamos tendo suicídio, nós estamos tendo toque. Eu era um deles, tá? Eu andava com álcool gel na mão assim, ó. Oi, tudo bem? Álcool gel. Sabe? Então, as pessoas estão com toque de álcool gel. Não, mas, álcool gel no rosto. Desculpa, esse toque aí até que é legal, né? Tomara que Não, toque é legal. Álcool gel e máscara, todo mundo pega esse toque, assim, entre aspas. Então, a galera tá, transtornos, suicídio, muito suicídio, depressão, tá? Fobias, muitas fobias. E mais que isso, que é importante, o cenário pós, que a gente chama de quarta onda. Cuidado com essa quarta onda. A quarta onda é chamada de doença psiquiátrica. Quando você bota em inglês, né, fourth wave, né, na internet, você vai ver lá
40 mil artigos de psiquiatria falando de quarta onda. E a relação entre a questão orgânica, que é você estar doente, e a questão psicológica. Então, essa relação psicológica tem uma relação muito grande. Por isso que aquele meu amigo lá que apareceu com o general, não sentiu nada. O cara continuou fazendo a vida dele, normal, feliz e tal. O cérebro tem uma modulação muito grande pelo corpo. Muito grande. Bom, agora posso falar da farmácia? Sim, pois não. Então, dentro da área da farmácia, nós pensamos de como que seria o papel do farmacêutico, né, no enfrentamento dessa Covid. Então, nós buscamos, então, os farmacêuticos que estariam atuando, né, nesse enfrentamento, para que ele pudesse passar a nossa experiência do que ele faz, por exemplo, no caso da área hospitalar, o que ele faz lá no hospital, quais são as rotinas, quais seriam, então, os indicadores resultantes das intervenções farmacêuticas que foram utilizadas, também as estruturas que eles tiveram que montar, com todo esse apoio aos pacientes, né, com sintomas de Covid, a farmácia satélite, a insegurança dos profissionais, já na área clínica, quais são os testes aqui em Campos que são abordados, né? Eu esqueci também de comentar que na área hospitalar, nós tentamos buscar o profissional, como o Jonas, né, que o professor Charbel já mencionou, que atua na rede DOR, no Rio de Janeiro, e aqui em Campos nós vamos ter também uma farmacêutica que atua na área hospitalar, no hospital da Unimed, para que nós pudéssemos, então, fazer um panorama também, como que está sendo feito esse enfrentamento aqui no hospital aqui da cidade de Campos, né? Na área da farmácia comercial, seria, então, uma farmacêutica responsável para que ela pudesse falar sobre as novas legislações, né, que as drogarias tiveram que se adequar, né, com as novas legislações que foram lançadas nesse momento de pandemia. Então, nós tentamos buscar 4 áreas, que são as 4 áreas assim, mais procuradas, né, não que as outras não sejam, mais procuradas dentro desse momento da Covid, para que possamos, então, esclarecer a população e aos estudantes e também aos egressos, né, como que está sendo feita a área farmacêutica no enfrentamento da Covid. Sim. Arnaldo? Oi, Nogueira, a gente pode ir ao intervalo agora? Perfeito. E depois a gente... Sim, faltam 10 para as 8. A gente faz um rápido intervalo, então, o doutor Charbel e Silvia Menezes. E no próximo bloco a gente volta seguindo esse tema aí. Silvia, eu só queria aproveitar esse finzinho desse bloco, se for possível, Arnaldo e Charbel, colocar uma situação aqui extra faculdade. A senhora falava sobre os farmacêuticos, como que eles iriam enfrentar toda essa situação, saindo da área hospitalar, mas dentro do campo farmacêutico, um empresário, dono de 10 unidades em Campos de farmácia, ligou para mim, assim, traumatizado, meio assustado, pedindo se a gente tinha como fazer algum tipo de campanha para orientar as pessoas a não irem às farmácias comprar medicamento nenhum, de preferência nenhum, mas principalmente as pessoas que apresentaram sintomas da Covid, né? Foi o que o doutor Charbel colocou, né? O sósia do Mourão aí, estava com 70%, mas estava assintomático. Então, essas pessoas que chegaram a ser consultadas com a possibilidade da suspeita do Covid, a não irem às farmácias, porque da equipe dele, pelo menos 6 já estavam com a Covid-19, 6 profissionais, entre farmacêuticos e atendentes, com a Covid-19. Essa coisa toda ficou muito difícil para todos os profissionais, né? A questão, eu acho que não foi só para as farmácias, a questão, como você falou no início do programa, é o isolamento, as pessoas não respeitam. Então, não é só ir à farmácia, você também vai ao supermercado, você também contamina quem está lá.
né? Você vai ao banco, você contamina quem está lá no banco. Então, eu acho que isso aí não é só específico à farmácia. As pessoas têm que respeitar o isolamento no momento que foi pedido, que foi desde o início que foi pedido. E eu acho que não houve muito respeito a isso, né? As pessoas parece que estavam, como você mencionou, lá no mercado municipal, as pessoas parecem que não estão acreditando, né? Então, eu acho que isso não é só a área da farmácia, é um problema social. É um problema social. E no interior fica cada vez mais difícil. E quem né? Nogueira. Sim. Eu vou interromper vocês, que agora eu tive confirmação. Você pode dar a notícia que a gente está apurando desde cedo, por favor. Perfeito. Então, a informação que a gente menos gostaria de passar aqui, neste momento, é que na batalha contra a Covid-19, Dr. Makol Mussallem, um médico com uma história fantástica e riquíssima na nossa cidade, a influência dele sobre toda a medicina em Campos, a estrutura hospitalar e tudo mais, é fortíssima, acaba de falecer, Arnaldo. Infelizmente, como você mesmo colocou, acho que eu posso abrir para os professores da faculdade, tanto Charbo quanto a Silvia, falar sobre Makol também. É uma história ligada a Campos. A gente fala da Unimed, onde ele faleceu. A gente pode falar como um representante do CREMERG por mais de 20 anos aqui, o delegado do CREMERG na região aqui. A nossa última entrevista com o Makol no Folha no Ar, a gente colocou a questão do centro de doenças isquêmicas, que ele tanto planejava, um centro regional, atendendo a todo o norte fluminense, que era o plano dele, hoje assessor especial do prefeito. Makol, eu conheci Makol pessoalmente nessa entrevista, embora já ouvi falar muito de Makol, também por sua ligação pela minha Praia de Atafona, né, local onde eu nasci e ainda vivo. Então você tem eu tinha muitas essas referências de Makol como um médico lá conceituadíssimo, muito amigo de Ricardo Issa, do Ricardinho, que é meu vizinho, a família do Ricardo é minha vizinha ainda, Camila, Cristina, né, eu moro praticamente, são 2 casas depois deles, lá no Pontal. Enfim, é lamentável a notícia, mas infelizmente a gente confirma o falecimento do Dr. Makol, mais uma vítima da Covid-19, complicações em decorrência da Covid-19. E o Dr. Makol, no campo político também, foi candidato algumas vezes, sendo a campanha mais expressiva a de 2012. A prefeita Rosinha Garotinho no auge da popularidade, royalties bombando, o governo bem avaliado, o primeiro governo da prefeita Rosinha. Makol não chegou ao segundo turno, mas teve uma votação expressiva. Enfim, é lamentável. Gostaria até de abrir para o Dr. Charbel e também para os professores, né, Charbel, e para a professora Silvia, se quiserem falar nesse momento. Olha, eu recebi a notícia aqui, comuniquei para a Nogueira, na hora que ele passou a informação. A notícia a gente recebeu agora de manhã, mais ou menos 5 para as 7, no grupo dos professores da Faculdade de Medicina de Campos. A notícia veio da professora Vera Marques, que é uma pessoa que eu amo demais, que é a esposa do professor Makol. A minha história com o Makol se eu começar a falar, gente, se eu chorar, vamos lá. A história com o Makol vem da infância. Apesar de Makol ser mais velho que na minha infância, a minha avó era dona de uma loja, e hoje ali em Itapuã, no centro, na João Pessoa, uma loja chamada Bataclan, que era uma loja que vendia roupa íntima. E a minha infância eu passei vendo ele e a mãe dele, dona Josefina, conversando em árabe com a minha avó. E a minha avó só falava em árabe com eles. E eu falava assim, nossa, eu queria tanto aprender árabe, né? E ela falava assim, olha, quando eles estiverem aqui a gente vai ensinar um pouquinho para você. Acabou que eu não aprendi, né? Só aprendi palavrão. Depois a história segue em frente. Quando eu me torno adolescente, cresço e vou para a faculdade de medicina, com 18 anos. Primeira aula da faculdade de medicina com o Makol. Foi meu professor de neuroanatomia. E me apaixonei por ele, porque na faculdade ele era muito didático e carinhoso com os pacientes, com os alunos, né? Ao mesmo tempo, ele tinha acabado, isso foi em 98, ele tinha acabado de abrir o Álvaro Alvim, onde ele foi peça-chave na abertura do Álvaro Alvim. Tão carinhoso e tão generoso como ser humano que ele era,
que ele fazia para os alunos carentes da faculdade uma espécie de bolsa para alunos carentes. Eu me lembro que na época, em 98, 97, né, os alunos que tinham poucas condições financeiras de pagar a faculdade, ele oferecia emprego no Álvaro Alvim. Então, os estudantes mais carentes, eu me lembro de vários colegas nossos que hoje são neurocirurgiões, patologistas, pessoas de alto nível técnico, científico, trabalhavam na farmácia, dispensando, ajudando, trabalhavam na parte administrativa do Álvaro Alvim. Isso é muito legal, porque dava ao estudante a noção de responsabilidade, de compromisso, né? E o Macol fazia isso, ele que era o responsável por esse trabalho. E antes disso, lá em 92, 93, depois me corrijam, eu era uma criança ainda, ele tinha feito todo o trabalho de implantação da Unimed, que é um marco na cidade de Campos. E, nesse meio tempo, um trabalho gigantesco social, um trabalho de defesa da classe médica, né, no CREMERGE, onde ele exerceu com maestria toda a defesa da classe médica, já me ajudou em vários movimentos, enquanto eu era, na época, representante de classe médica. Todo mundo se lembra, a Folha da Manhã cobriu vários movimentos desses, quando a gente teve governos municipais que foram contrários a ajudar os médicos, e eu até liderei algum desses movimentos, e todos esses movimentos o Macol foi peça de apoio e restrito à classe médica. E era o primeiro a se levantar e apoiar todos os médicos que estavam sendo vítimas de algum tipo de revés, né, de malversação, né, de alguma coisa, de alguma prática que diminuísse algum apoio por parte do poder público. E foi graças ao apoio de Macol que a gente teve, né, várias vitórias da classe médica, né? Enfim, então falar de Macol é falar de meu herói. Ele é meu herói, meu amigo. Agora eu me sinto no filme do Homem-Aranha, quando ele perde o Homem de Ferro, tá? Então ele é meu Tony Stark. Se vocês quiserem saber isso, eu me sinto o Homem-Aranha perdendo Tony Stark. É isso que eu me sinto hoje. Desculpe por isso, mas meu dia começou mal. Apesar de eu estar dando uma entrevista a vocês na Folha, eu estou com saudade da entrevista há muitos anos, mas é uma manhã ruim para mim. Silvia? Sim, sim. Pois não, comenta se desejar aí então, a passagem do Macol. Eu acho que o professor Chávio já falou bastante sobre o Dr. Macol. Eu não tive a oportunidade de trabalhar, né, diretamente, mas eu o conheço, sei toda a importância do seu trabalho como médico, sua importância também para a comunidade. E aqui eu compartilho, né, o meu sentimento com a família nesse momento difícil, né, mas faz parte da vida, né, e a vida tem que seguir, né. Então, eu ofereço meus sentimentos à família pela essa grande perda, né, partida de Dr. Macol. É só para registrar então também aqui acho que não tem uma pessoa nessa cidade assim que tenha conhecido o Macol que não tem uma história com ele, até porque quem falou aqui, um amigo dele, muito amigo dele, foi o Aloysio Abreu, na semana passada, quando ele noticiava, né, em primeira mão até, que o Macol estava internado com a Covid-19, com mais as comorbidades que ele tinha, aquela coisa toda, né, o doutor Charbel. Ele tinha um tratamento de câncer, em virtude desse tratamento do câncer, também apresentou um problema cardíaco, então ele passou a ser cardiopata, então tinha uma série de comorbidades e além da idade também. E em todos os grupos aí havia uma corrente muito forte, né, para o restabelecimento da saúde do Macol. Mas a minha história com ele é interessante. Eu conheci o Macol nessas entrevistas de rádio, essa coisa toda. Ele foi candidato por várias vezes em Campos e, né, sempre teve atuante aí nessa questão política, como vocês falaram, como o doutor Charbel colocou aí
estruturação da Unimed, fundou o Hospital Unimed e tantas outras participações que o Marcou teve. E o Aloysio colocou muito bem aqui, rapaz, a única pessoa que eu conheço que é mais sincero do que eu é o doutor Marcou. Ele não manda recado, ele fala na lata. E eu tive um problema, uma paralisia facial, acho que o nome é esse, genérico, né? E eu cheguei lá no consultório dele, estava falando com a boca torta e tal. Aí ele consultou, falou: meu filho, vai para casa, a hora que você estiver assoviando, você volta aqui. E até hoje eu acordo, de vez em quando eu dou uma assoviada para ver se está tudo ok. E é impossível esquecer do Marcou. Que fique aí o legado dele agora para todos nós, para vocês que são companheiros de profissão dele. Com certeza a cidade está naturalmente em luto. Arnaldo, vamos ao intervalo comercial, e nós também, né? Fazer um programa sobre Marcou. Sim. Ô, Charles. Sim. Dá um programa inteiro. A gente está até disponibilizando aqui no Folha 1 agora, a gente está subindo a matéria, a entrevista dele ao Folha no Ar, que eu estou citando, né? Porque foi uma entrevista, como o Nogueira falou, uma coisa muito espontânea, né? Os artigos dele eu não conhecia, mas eu já, pessoalmente, mas eu editava os artigos dele na página 4, eram artigos sempre muito espontâneos, mas a gente lamenta a notícia, né? E infelizmente, a notícia que a gente não gostaria de dar durante a semana, acompanhando toda a evolução do quadro clínico, mas infelizmente é a notícia triste dessa manhã. Umazinha para fechar aqui, porque o Marcou também tinha as histórias, e claro que com toda a sinceridade, com toda aquela coisa, né, de cara feia, mas era um coração enorme, gigantesco. Quem conviveu com ele mais do que a gente sabe muito melhor. Mas eu tive uma passagem também rápida com ele ali nos corredores do Álvaro Alvim. Uma senhora chegou: Marcou, era véspera de campanha. Graças a Deus que eu encontrei o senhor aqui, meu gás acabou. Eu falei: mas ele falou para você, eu não como na casa da senhora, nunca almocei lá, o que eu tenho com o gás da senhora que acabou? Ele era assim, fantástico. Aí ele ia desenvolver o raciocínio dele, que ele era candidato na época, né? Ele falava: eu vou fazer pela questão da saúde, da educação, essa área de... Enfim, mas ele, quando podia ajudar, com certeza ele ajudava. Mas não era assim que ele trabalhava. Então, fica o registro e fica aqui os nossos votos de pesares, né, de profundo sentimento a todos os familiares e amigos, e que neste momento todos tenham força, fé, e que Deus conforte aí a todos, né? São 8h04. A inteligência dele era tão grande, que você conversava com ele, ele estava vendo a saúde há 10, 20 anos à frente. Ele tem uma visão de mundo, parece que ele veio do futuro. A visão quando eu conversava com o Marcou, ele não era ele parecia uma cabeça difícil de ser compreendida, uma vez que era uma inteligência muito complexa. Ele tinha uma visão muito à frente. Quando você pensava assim, ele pensou isso, não, ele já pensou 10 vezes à frente. Quando ele falava assim: eu quero dar 5 mil reais para professor da aula. Cara, dar um salário digno para o professor, se eu fosse um dia convidado a ser secretário, eu preferia ser secretário de educação. A educação hoje é a mola mestra de qualquer cidade, de qualquer país, de qualquer estado. Não sei se o Silvio concorda comigo. Sim. A educação, ela gera tudo, gera saúde, sim, gera todos os processos do mundo. Então, quando você tem uma educação sólida, eu tive uma educação sólida, graças à minha mãe, né, que ficou do meu lado todos os tempos. Então, eu acho que a educação, ele era um fanático por educação. E ele ficava assim: educação, o professor tem que ganhar muito, e não sei o que lá. Quando você falava assim: caramba, o que ele está falando? Aí você começava a olhar a explicação dele, era uma explicação de 10 anos à frente, né? Enfim, então era uma visão de mundo muito interessante e muito intempestiva e extemporânea. Se eu pudesse falar poeticamente, seria isso. Exatamente. Bom, 8h06, Arnaldo, nós vamos ao intervalo então e rapidamente retornamos com o Folha no Ar, primeira edição, hoje, dia 1º de julho de 2020, com o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Aproveite
inclusive no caso de exames de PCR que detectam o vírus e exames de sorologia que verificam anticorpos, você pode primeiro consultar o seu médico, conversar com o seu médico e para mais informações, ligue 27266000, Laboratórios Plínio Bacelar. A Alerj está aprovando leis como a que proíbe empresas de TV por assinatura, telefonia e internet a cobrarem multa por quebra de fidelidade. E a lei que torna obrigatório para todos o uso de máscara. Mande um zap para 21 988904742 e conte o que a sua cidade está fazendo contra o coronavírus. Bons exemplos podem virar boas leis. Alerj, mais perto de você, mesmo agora que precisamos manter distância. Guia de desconto, plano de assistência familiar Boa Viagem. Exclusivo para associados Boa Viagem. Adquira agora e ganhe descontos e benefícios em exames e consultas médicas para você e sua família. Guia de desconto. Solicite pelo WhatsApp 999396027. Não deixe para amanhã o que é necessário fazer hoje. Plano Boa Viagem. Mais que um plano, uma tranquilidade. Ei, psiu, a Campos Delivery faz o irresistível frango frito crocante. O frango é feito na fritadeira à pressão, que deixa o frango crocante por fora e suculento